Namastê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Ale Toledo, professor de yoga, e esse aqui é o Yoga Afora. O Yoga Afora é meu podcast, ele tá na terceira temporada, só que ele acontece apenas em áudio. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu tô fazendo nesse novo formato de trazer isso também dessa forma gráfica aqui, né? De vocês poderem ver a minha cara, poderem ver a cara de quem tá vindo aqui também, da nossa entrevistada, no caso, hoje. E sei lá, acho que é legal também. Eu gosto muito de plataformas de vídeo, de acompanhar em podcasts em vídeo. Dá pra fazer isso no Spotify, dá pra fazer isso aqui no YouTube. Então, espero que vocês gostem desse novo formato também, que chega aqui agora no meu canal do YouTube. O nosso papo de hoje vai ser sobre Ayurveda. Tem alguns episódios sobre Ayurveda também no podcast que eu, assim, sempre fico muito feliz de receber pessoas que falam de Ayurveda porque é um caminho transformador. E esse episódio, especificamente, eu tô recebendo a Thailise Gorla, que vai falar pra gente sobre nutrição na perspectiva do Ayurveda. Só que não nutrição só na forma como a gente se alimenta, né? O caminho de autoconhecimento a partir da nutrição. Esse episódio, pra mim, assim, foi muito transformador, então eu tô muito feliz de ter recebido a Thailise aqui. E eu tenho certeza que vocês vão adorar também esse papo. Antes da gente começar, queria dizer que para você que é ouvinte aqui do podcast e desse episódio aqui gravado dessa vez, eu sempre convido vocês a participarem da minha comunidade, do Yoga Pass. O Yoga Pass é a minha comunidade online de yoga, em que eu dou aula todos os dias, ao vivo, pelo Zoom. Consigo ver todo mundo que está participando ali, chamo cada um pelo nome, dou bom dia, então a gente cria uma proximidade bem legal. E além das aulas ao vivo, a gente tem grupo de estudos, a gente tem laboratório de asanas, a gente tem uma biblioteca de mantras, tem muita coisa legal e que se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse universo do yoga, você pode usar um cupom de desconto do podcast que é Yoga Afora, tudo junto. E aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, vou deixar o site também. O site é yogapass.com.br. Dá uma olhadinha aqui na descrição que tá tudo por lá. Beleza? Vamos começar o nosso episódio de hoje. Respira aí de forma atenta e consciente e vem com a gente nesse papo. Muito bem, vamos começar o nosso papo de hoje. Eu estou recebendo a Thailise, que é professora e terapeuta de Ayurveda, e a gente vai bater um papo sobre nutrição. Primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, batendo esse papo, compartilhando com a gente o seu tempo, né, a sua disponibilidade e o seu conhecimento, sobretudo. Queria saber, tudo bem com você? Como que você chega? Como que você está? Tudo certo, muito obrigada pelo convite, é uma honra, né? Eu acho que sempre que eu recebo um convite para falar sobre o Ayurveda é aquela coisa que dá aquele quentinho no coração, sabe? A gente que é isso, assim, eu acho que você tem a mesma sensação quando você está falando sobre yoga, né? Então, quando eu estou falando sobre Ayurveda, sobre alimentação, vem daquele lugar de gratificação, assim, muito profundo, né? Então, para mim é uma honra, eu agradeço. E vamos começar, né? Falar um pouquinho, levar o Ayurveda para mais pessoas. Espero que de alguma forma possa contribuir também com a vida de outras pessoas e com o seu projeto, né? E é isso. Chego, eu acho que empolgada para compartilhar um pouco mais da minha vivência, da minha experiência. E é isso. Show de bola! A gente fica muito feliz aqui de te receber e de te ouvir. Eu queria saber, eu sempre começo a minha pergunta aqui, eu recebo muitas professoras e professores de yoga, né? E eu pergunto como que o yoga entrou na vida deles. Eu acho que o yoga tá mais em voga, assim, né? É uma cultura que ficou bem popular, assim, mundialmente. A Ayurveda nem tanto, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, eu acho que se você falar yoga, muita gente vai conhecer. Se falar Ayurveda, menos pessoas vão conhecer. Eu acho que tem ficado cada vez mais famoso também. Mas eu queria saber como é que o Ayurveda chegou na sua vida, como que você se interessou por isso e como que isso foi adentrando aí esses caminhos. Sim, sim, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho, né, de como o Ayurveda chegou até mim, mas e me apresentar também. Mas eu acho que é legal pegar esse gancho do que você colocou, porque enquanto você estava falando, isso ressoou aqui, né? Eu acho que a gente tem um pouco dessa visão do Ayurveda muito como uma perspectiva de tratamento.
E eu acho bem legal que o Ayurveda tem vindo com outra perspectiva. E eu acho que essa nova crescente do Ayurveda, ela se dá por essa outra perspectiva, que é uma perspectiva que eu gosto muito e é o que eu tento levar muito para as pessoas, assim, que não é só o tratamento, mas é o estilo de vida também, né? Então, muitas pessoas conhecem o Ayurveda como tratamento. Então, ou adoeceu e aí buscou o Ayurveda como uma alternativa, ou conhece alguém que se tratou com Ayurveda. E eu acho que a crescente de agora, que eu fico muito feliz e eu tenho visto isso, né? E eu acho que eu faço parte desse movimento também de alguma forma, é esse Ayurveda de estilo de vida, sabe? Como é que eu posso viver o Ayurveda? Como é que eu posso aplicar um pouco do Ayurveda na minha vida sem necessariamente estar tratando alguma doença, sabe? Tem uma diferença muito grande. Então, você falando, eu acho que isso conecta muito, assim, que é o que eu tenho visto. E eu fico feliz, né, de realmente assim ver que mais pessoas estão se interessando pelo Ayurveda, mas de uma outra perspectiva também, que não é só tratar um problema, né, por mais ou menos isso. É isso. E, bom, então, começando a me apresentar um pouquinho, assim, meu nome é Thaís Gola, eu sou nutricionista, na verdade, minha primeira formação é de nutricionista, e eu conheci o Ayurveda na faculdade de nutrição, então foi muito complexo isso, porque enquanto eu estava estudando nutrição ali, eu não sei exatamente como chegou para mim, mas eu acho que eu estava numa busca pessoal também. Eu tinha saído, eu fiz 2 anos de arquitetura, né? Então, assim, sabe aquela coisa que você vai fazer na vida que você não sabe nem por que você está fazendo? Eu fiz 2 anos de arquitetura, então eu estava numa mudança pessoal e aí fiz um processo de autoconhecimento. E aí fui em uma nutricionista, aí fui meio que influenciada por essa nutricionista, porque eu comecei a mudar a minha vida com a nutrição e eu falei assim, gente, mais pessoas precisam viver melhor, porque eu tava vivendo melhor. E aí depois dessa busca, assim, eu acho que eu tava num processo de autoconhecimento e aí eu entendi que a nutrição, ela tinha as limitações, assim, sabe? Que o ser humano não era só o que ele comia, e aquilo começou a me incomodar, assim, sabe aquela coisinha que você fala, tem mais coisas aqui para eu ajudar uma pessoa. E aí eu caí de paraquedas, assim, no Ayurveda, fiz a minha primeira formação, e na minha primeira formação eu conheci o meu professor, né, que é o Matheus Macedo, e comecei a estudar com o Matheus, que é fundador do Vida Veda, né? Então, algumas pessoas vão conhecer. Comecei, o Vida Veda não era nada ainda, sabe? Era uma coisinha que tava, era um mini projeto. Era tipo assim, o Matheus fazendo umas lives estranhas, e aí eu comecei a estudar. E o meu primeiro contato com o Matheus, eu falo que foi muito transformador, porque até então eu via muito essa perspectiva do Ayurveda assim, tratamento, sabe? Então, tô doente, preciso tratar. E o Matheus, eu acho que ele chegou me apresentando um outro lado, assim, não, vamos viver isso aqui. E aí, o que que eu percebi, né? Ele foi fazer uma palestra da Semana do Ayurveda, que inclusive semana que vem é Semana do Ayurveda, então tem ali todas as comemorações, e foi mais ou menos nessa época, assim, fico até meio nostálgica de lembrar esse processo. E aí ele tava numa semana de Ayurveda e ele tava fazendo uma live, e nessa palestra, né, ele falou, olha. Porque eu sou vegano e eu treino para um Ironman e eu como só com fome, como 2, 3 vezes ao dia. E é isso. E eu, na faculdade de nutrição, eu já vivia uma vibe bem esportiva, assim, porque eu sempre gostei de atividade física, então eu sempre fui desse lugar. E aí a minha cabeça entrou em parafuso, né? Assim, eu tipo tava na faculdade de nutrição, comendo 50 refeições ao dia, suplementando pra caramba, todos os potes no meu armário, assim, eu olhei e falei assim, gente, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? E eu já estudava Ayurveda. Só que sabe aquela coisa que fica na teoria, né? Que tipo assim, eu não tô doente, não preciso disso e vamos seguindo. Aí, quando ele me apresentou essa perspectiva, eu falei: opa, peraí, que eu preciso sair um pouquinho da teoria e começar a colocar isso aqui na prática. E aí eu vi que também, assim, nos meus colegas e na turma, e muitas pessoas que falavam sobre a Ayurveda não viviam o Ayurveda. E eu falei: eu vou ter que viver isso aqui, porque se eu quero que uma outra pessoa viva essa experiência, como é que eu vou compartilhar isso sem viver essa experiência? E eu comecei a colocar em prática. E aí comecei a comer só com fome, comecei a reduzir o meu consumo de carne,
os suplementos, assim, não comprei mais, sabe? Fui entendendo um pouco mais sobre a natureza do meu corpo, fui me sentindo com mais autonomia, com mais liberdade e fui vendo meu corpo muito melhor. E aquilo fritou a minha cabeça, assim. Eu falei, o que que está acontecendo, né? Porque eu tô fazendo tudo meio que o contrário do que eu estudei até aqui na área da nutrição, né? Mas o meu corpo, ele tá muito melhor, a minha saúde tá muito melhor, eu tô me sentindo muito melhor, né? E isso eu acho que foi um divisor de águas, assim, para mim, onde realmente eu comecei a viver o Ayurveda. Isso a gente está falando de 2018, né? Aí o Vida Veda começou a ter os primeiros cursos, ter os primeiros projetos, né? Alguma coisa assim. E aí eu continuei estudando com o Matheus e no meio desses estudos ele falou, tá, e vem dar aula. E aí a gente começou com um curso que chamava Os Quatro Pilares da Saúde, que hoje, na verdade, ele tem o livro, né? Que é o livro do Matheus. Antes isso era era um curso, né? Uma formação. E eu fiz essa formação, depois virei professora dessa formação. E na sequência ele lançou o Vidyalaya, que é a formação em Ayurveda e saúde integrativa, né? E hoje eu sou professora também do Vidyalaya, de Ahara Vijnana 1, 2 e 3. Ahara Vijnana, né, é a nutrição na perspectiva do Ayurveda. E é isso, estamos descobrindo e navegando o Ayurveda e enquanto isso também estudando nutrição moderna, né, e tentando fazer essas duas pontes. E eu acho que é um pouquinho de tudo isso. Meu, é muito louco, assim, quando eu escuto alguém do Ayurveda falando também. Inclusive, você citou o Matheus aqui. O Matheus é o primeiro entrevistado que eu tive de Ayurveda aqui no. Um dos primeiros entrevistados aqui no podcast também. Quando eu fui lá pra Paraty, entrevistei ele e o Caio, eles estavam morando lá em Paraty ainda. E aí foi Sim, super aquele legal, lugar é assim. maravilhoso. Muito, muito, muito É, eu gostoso. tive a honra também de conhecer o sítio e a gente fez foi a primeira turma de imersão lá e realmente assim só aquele lugar por si só, né, já é terapêutico. Paraty já tem um pouco disso, né? E aí juntando com eles dois, eu acho que fica tudo assim ainda mais incrível, né? Em total. Bom, você Legal. falou uma coisa que eu achei interessante, assim, que eu queria pescar isso pra gente também, pra quem tá ouvindo a gente, porque você falou assim, ah, hoje em dia eu só como com fome. E aí às vezes as pessoas podem ficar, mas eu também, eu como quando eu tô com fome. Mas na real, a gente come por horários, né? Tipo assim, eu vou comer café da manhã. Chegou, sei lá, meio-dia alguma coisa, almoço. À tarde, café da tarde. À noite, a janta, né? A gente não come, na verdade, pela nossa fome. A gente come pelo cronograma que a gente culturalmente criou para comer, né? Explica um pouco mais de como é que você mudou essa percepção, assim, de comer com fome. Eu falo que assim, o Ayurveda, primeiro, ele é uma ciência que a gente precisa voltar para o nosso corpo, sabe? Porque ele é uma ciência que o nosso corpo é a referência. E o grande problema hoje é que a gente está distante do nosso corpo. E às vezes, para quem tá ouvindo, pode falar assim: não, tá, eu moro aqui, é meu corpo, como que eu tô distante do meu corpo, né? Tipo assim, olha eu aqui, não tô distante de nada. E na verdade a gente tá, porque a gente vive numa perspectiva muito mental de todas as coisas. Assim, a gente tem uma percepção da realidade muito mental, muito só através dos nossos sentidos e daquilo que eu tô vendo e do que a minha mente tá percebendo. A gente tem uma dificuldade, eu acho que assim, você, com toda a sua vivência das práticas e tudo mais, eu acho que você também deve falar muito sobre isso e deve ter fazer essa diferenciação também. Mas a gente tem uma dificuldade em sentir com o corpo, né? Em perceber o corpo, em sentir com essa parte que não é o mental. Então, para a gente encontrar fome e para a gente aplicar o Ayurveda, se a gente está distante do nosso corpo, isso fica muito difícil, porque a gente fica sempre numa perspectiva dos nossos condicionamentos só, né? É só aquilo que eu sei através da minha mente. E o meu convite com os pacientes, eu sempre falo isso, né? A gente precisa saber com o corpo, porque saber com a mente é diferente, né? Ah, eu acho que eu tô com fome, eu me mandaram comer. E a gente tem uma perspectiva sobre fome que ela sempre foi de fora para dentro, ela nunca foi de dentro para fora, sabe? Ela é sempre assim, senta na mesa que tá na hora de comer, ou alguém te mandou comer. Então, na infância, era sempre os nossos pais ou o nosso cuidador que falava o horário que de fato tava, que era para comer.
E aí depois a gente cresce, a gente continua tendo essa referência externa, né? Então um médico me manda, um nutricionista me manda, alguém me manda comer. E aí a mente aprende o que é fome, só. Mas eu não consigo sentir o que é fome. E o convite do Ayurveda, quando a gente fala, olha, você só tem que comer com fome, é por conta da sua digestão. Porque a fome é um aviso do nosso corpo que a gente precisa comer ou não, e que a gente pode comer ou não. Só que para perceber isso, eu tenho que entrar em contato com o corpo, e não com o que eu aprendi, né? Ou não com esse condicionamento que a gente tem do que é fome. Então, é dar um passo para trás, encontrar o corpo e aí começar a perceber através do corpo, a sentir com o corpo o que realmente ali, onde é fome, onde não é, o que que eu aprendi que é fome, o que que é um condicionamento, né? Então, a gente tem muito desses condicionamentos e com a fome isso fica muito evidente, assim, né? Mas sabe uma coisa também? Que talvez quem está escutando a gente aqui possa pensar. Eu tive um momento assim de considerar isso. Não, vou comer só quando eu tô com fome. Mas me deu um certo receio, do tipo assim. Você falou do Matheus, pô, o Matheus tava treinando para um Ironman. E aí eu, sei lá, vou fazer corrida aqui e eu não corro para um Ironman, obviamente. Mas mesmo assim eu fico pensando, nossa, pratiquei de manhã, vou correr, depois vou fazer tal coisa. Se eu comer só quando eu sentir fome, será que eu vou perder muita massa? Será que tipo, a gente fica nessa pira do que a gente também foi condicionado, né? Sim, sim. E é um condicionamento que eu vejo que, assim, a gente, por a gente estar distante do corpo, a gente também perde um pouco dessa confiança, sabe? A gente não tem essa confiança, porque, na verdade, ali, o que que vai acontecer, assim, você que tem uma prática mais intensa, eu também tenho uma prática de atividade física mais intensa, o que que acontece com a gente? A gente sente mais fome. Essa é a sabedoria do corpo. Então eu posso, por exemplo, né, até para quem está ouvindo, assim, mas eu treino bastante, tenho uma atividade e tal. Tudo bem, o que que vai acontecer? Você provavelmente vai ter mais fome do que outras pessoas que são mais sedentárias ou que não fazem tanta atividade física. Então a ideia da verdade, assim, a ideia do Ayurveda de comer só com fome é respeitar o próprio processo do corpo. Só que quando eu respeito esse processo e quando esse corpo ele também tá ali, eu tenho esse contato com o corpo ele vai me dar esse comando, e esse comando, na verdade, é mais fome. Então, ou você vai fazer uma refeição maior, ou você vai fazer alguma refeição a mais. Mas assim, e aí o que que eu vejo também, em contrapartida com tudo isso, estudando nutrição moderna? Não é só uma perspectiva do Ayurveda, tá? Então, hoje, quando a gente fala de estudar longevidade, as maiores referências que falam de longevidade falam a mesma coisa que o Ayurveda. A gente deveria comer menos vezes ao dia, tá? Então, isso não é só uma ideia do Ayurveda que, não. Hoje, quando a gente está falando de longevidade, a gente também tem essa mesma referência, comer menos vezes ao dia. Só que sabe que assim, a nossa cabeça, nossa mente, ela entra nesse lugar de desconfiança, né? Que é um pouquinho do que eu vejo, assim, é por estar longe do corpo e essa falta de confiança que tem de experienciar isso. Porque daí, assim, veja como que é pra você, né? Se eu não comer agora que eu sempre comi, o que que eu vou sentir? A gente perdeu um pouco dessa curiosidade, né? E na verdade, assim, tem essa parte dessa desconfiança e de tudo isso. Mas ao mesmo tempo, tem toda uma indústria lá fora que fala pra gente fazer o contrário, né? Então também tem essa referência externa e por a gente não ter esse contato, a gente fica meio que sem saber o que fazer, meio perdido. Só que comer menos vezes nem sempre é comer menos. Confusão, assim, né? Na minha pergunta, Sim. é o que eu tava fazendo também, né? De comer menos vezes significa, então eu vou ter que comer em menos quantidade. Mas é isso que você falou, é isso que você explicou. Se a atividade física é maior, a sensação de fome vai ser maior. Então é natural essa correlação de tipo assim, então nessa refeição eu vou comer um pouco mais, né? Tipo, eu vou escutar o corpo. Sim, sim. Eu vou comer um pouco mais, o meu corpo ele vai me pedir uma fome, eu vou estar com um acne melhor, eu vou estar com uma digestão melhor, então eu vou poder comer um pouco mais. E a gente também, uma coisa que eu vejo, né? A gente foi condicionado na ideia de que comer bem, comer certo é comer pouco.
E isso também que é um negócio que a gente fica meio que sem saber o que fazer. Porque a gente tem uma ideia de que não, o certo é você comer pouquinho, o certo é você comer só um pouquinho ali de comida e pronto, acabou, né? Já tá bom. E na verdade não, assim, o ser humano ele sempre comeu grandes quantidades ali, a gente sempre fez refeições boas. Só que tem um resgate aí para fazer, sabe? De condicionamentos mesmo que mais afasta a gente do que traz esse encontro. Por isso que eu vejo que é desafiador, não tem como, assim, dizer que não é, porque tem muita coisa por trás. E principalmente isso que a gente está falando, assim, desse receio e de condicionamentos e toda essa bagagem externa que o tempo todo tá dizendo alguma coisa pra gente. Da sua história, desde da graduação ali de nutrição, o caminho do Ayurveda na sua vida foi um caminho de autoconhecimento, né? Porque assim, a gente pensa, quando a gente fala assim, autoconhecimento, a gente vai pensar em práticas meditativas, alguma coisa em religiosidade, psicoterapia. A gente nunca vai pensar na nutrição como um caminho de autoconhecimento também, né? Mas a sua história está contando isso pra gente e o que você está trazendo do Ayurveda é basicamente isso, né? Usar esse caminho como um caminho de autoconhecimento, não só um caminho de cura, né? Tipo, de resolver algum problema. Sim. O Ayurveda, na verdade, assim, eu falo isso muito. O Ayurveda, ele é um caminho que vai fazer com que você tenha um grande encontro com você. Se você, assim, seguir o Ayurveda é se encontrar com você, sabe? Tem até uma das nossas conversas de bate-papo, minha e do Matheus, assim, porque o Matheus, além de meu professor, ele é um grande amigo, uma grande inspiração e a gente já caminha juntos há bastante tempo, assim. E eu tenho uma mensagem que foi muito marcante que uma vez eu mandei para ele, que em todo esse processo é realmente isso, assim, o Ayurveda ele me ajudou e ele me ajuda a ter esse encontro comigo, com a minha essência, mas não é só com a minha essência mental, sabe? Não é só com as minhas emoções e com aquilo que eu sou dessa parte interior. E também tem um pouco disso, assim, eu acho que o Ayurveda, por ser uma medicina integrativa, milenar, ancestral, vem tudo isso. Às vezes a gente tem uma tendência a ir mais para esse sutil, né? Para ficar nesse lugar do sutil. Só que o Ayurveda, ele é uma ciência muito física, sabe? Ele é uma ciência muito de percepção. Então, esse encontro que eu falo e essa bagagem de autoconhecimento é um autoconhecimento físico. E uma dessas mensagens que eu mandei para ele agradecendo, assim, né, que eu tava percebendo que eu tava nesse grande encontro e isso tava muito legal. E ele falou assim, Thay, isso é Ayurveda, o resto é floreio. Assim, eu lembro dessa mensagem, assim, tipo, clara que ele me mandou. Ele falou assim, olha, isso é Ayurveda, o resto é floreio que a gente vai, né, tendo, porque realmente é isso, assim. Então, o Ayurveda, ele é essa ciência que ajuda nesse grande encontro. E eu tenho chamado, assim, já tem muitos anos que eu tenho pensado exatamente sobre isso que você colocou, assim. O Ayurveda, ele traz a possibilidade da gente ter um autoconhecimento físico muito grande. Não só mental, emocional e desse lugar interno. É um autoconhecimento físico, sabe? Porque nós somos diferentes. Então, a minha fome é diferente da sua fome. A minha pele é diferente da sua pele. O meu funcionamento é diferente do seu funcionamento, sabe? Então, todo esse molde, essa casa que eu sou, né? Ela se difere de outras pessoas. E a gente tem uma tendência a ficar o tempo todo nesse modo comparativo, mas não só isso, as nossas recomendações sobre saúde, elas são de uma forma muito generalista. Então, todo mundo tem que comer tanto, todo mundo tem que fazer tanto. Opa, mas espera aí, essa prática para mim, ela é interessante? Ela me leva para um lugar de mais saúde ou ela me adoece? Sabe? Então, o Ayurveda, ele nos ensina até de uma forma muito respeitosa, carinhosa, quando a gente sabe fazer isso desse lugar, sabe? A entender, ter esse processo de autoconhecimento físico também, entender o nosso corpo, como ele funciona, o que que ele precisa, né? O que que ele precisa para ficar mais saudável, o que que adoece ele, porque às vezes o que me adoece não te adoece, sabe? Então, isso para mim é muito bonito, assim, esse processo de autoconhecimento físico. Faz toda, faz todo sentido, assim, né? E assim, a gente fica muito confuso também, né? Esse papo da nutrição é sempre um papo muito complexo, assim, né? Porque sempre tem receitas prontas para entregarem pra gente.
E aí a gente acha que tá fazendo coisa que é saudável, né? Porque a gente viu ali alguém falando no Instagram que é alguém, tipo, sei lá, super referência do mundo fitness, falou que é assim. E aí um monte de gente faz, né? Fala assim, não, mas falaram que é saudável. Mas saudável pra quem, né? A partir dessa perspectiva do que você tá trazendo. Tipo, saudável pra aquela pessoa, pra aquela constituição, pra aquele tipo de pele, pra aquele tipo de humor, pra aquele tipo de rotina, pra aquela para aquele lugar onde a pessoa mora, né? Tem todo um contexto que vai sendo cada vez mais amplo, não só do corpo físico, né? Sim, sim, com certeza. E isso do que você está trazendo, assim, eu acho que dessa questão do jeito que a gente faz ciência hoje também, o que que eu aprendi, né? Não é assim, a ciência está toda errada e não é só isso. A ciência moderna não funciona, o que funciona é o Ayurveda. Eu acho que, principalmente assim, eu sou professora de Ahara Vignana 1, que é nutrição de acordo com a Ayurveda. Ahara Vignana 2 é nutrição na perspectiva moderna. Então, a gente já traz esses elementos da nutrição moderna, claro que numa perspectiva muito mais integrativa, né? Eu tento filtrar ao máximo essas referências. Então, mesmo sendo um módulo de nutrição moderna, ninguém come de 3 em 3 horas, e essa não é uma recomendação nossa lá, né? Mas tem esses elementos da nutrição moderna. Mas aí o que que acontece também em relação a isso? Assim, tem uma. Eu aprendi a ler a ciência de uma forma diferente, porque o que que acontece? A gente tem ali os estudos, né? E aí, dentro desses estudos, o que que a gente conclui? Ah, isso aqui é bom para, sei lá, alguma coisa. Só que a gente faz uma referência da média. Então, a gente estuda uma média da população. Então, uma média da população se beneficia disso. Tudo bem, mas e se eu tiver um paciente que ele não faz parte dessa média? Se eu for uma pessoa que não faço parte dessa média, sabe? E não tem como a gente fechar os olhos para todo o impacto assim, das interferências que tem das grandes indústrias em muita coisa que às vezes está relacionado sim com vender algum produto, assim, com toda essa parte que é uma parte que para mim é meio suja, sabe? Não sei se você lembra ou se você tem conhecimento disso, mas tinha uma época que era muito forte essa coisa da janela anabólica, sabe o que é isso? Não, Tá. não peguei essa. Tá, que bom, que bom. Mas assim, janela anabólica é um negócio que dizia que depois de um treino, qualquer treino, você ter ali uma quantidade de proteína extra, isso te beneficiaria, sabe? E a gente viveu essa coisa da janela anabólica, então todo mundo, depois de treinar, tinha que consumir tanto de proteína. E isso caiu. Hoje ninguém mais fala sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que o corpo ele não é essa máquina que funciona com essa exatidão ou que precisa. Só que pensa, nessa época que saiu esse boom, imagina o quanto de suplemento a gente não vendeu. Porque, imagina, todo mundo com uma rotina muito corrida. Aí eu vou, treino, não vou para casa comer uma proteína, né? Então eu compro alguma coisa aqui que tem proteína e aí isso vai facilitar a minha vida. Então, assim, dentro dessas medidas de saúde que a gente tem hoje em dia, tem muitas interferências por trás. E desconstruir isso, eu acho que também é parte desse processo do que a gente estava falando sobre a fome, sabe? Como é que eu vou confiar no meu corpo se todo o externo tá falando, tipo, o contrário? Ô, tá, eu queria perguntar sobre também nesse campo de como é que a gente vem se relacionando com os alimentos. A gente pensa também, quando a gente vai para esse lugar mais raso da nutrição, né, que é assim, é o que a gente, pessoas comuns, temos acesso. A gente vai pensar numa refeição, geralmente a gente pensa ali, tem que ter uma proteína, tem que ter o carboidrato, tem que ter fibras ali, salada e tudo mais. Mas eu acho que o Ayurveda, e aí você me corrige se eu estiver errado, pensa também não só nessas propriedades, né, nesses macronutrientes, mas também no sabor das coisas, na textura, né, tipo no aroma. Isso realmente tem uma influência na nossa nutrição também? Sim, sim. Na verdade, o Ayurveda ele não descreve os macronutrientes, né? Porque como ele é uma ciência muito milenar, a gente não fala sobre os macronutrientes, não tem essas referências nos textos clássicos, né? A gente não separava assim um carboidrato, uma proteína. Hoje isso é possível por conta do conhecimento que a gente tem. Então, como que o Ayurveda divide os alimentos e classifica, né? Porque realmente assim, ele também tem recomendações específicas de alguns alimentos. E aí isso se dá pelos sabores, né?
né? Os raças que a gente fala, e pelos gunas, né? Que são as qualidades. Então, quando a gente olha para um alimento, a gente olha por essa perspectiva, né? Pelos sabores e pelas qualidades. E a gente, para ter uma refeição completa na visão do Ayurveda, por exemplo, não é uma refeição, né, com carboidrato, com proteína, com gordura, que é o que a gente tem hoje, mas é uma refeição que tem os seis sabores. Né, e que a gente tenha pelo menos aí essa organização dos seis sabores e sinta esses seis sabores, né? E às vezes algumas pessoas podem parecer, isso pode parecer complexo, né? De, tipo assim, tá, mas como que eu vou ter todos os sabores? Só que alguns alimentos têm já dois sabores. Então, por exemplo, a gente tem a batata que ela é doce e ela é levemente adstringente, né? Então, a gente tem alguns alimentos que já têm mais de um sabor e isso vai facilitando a nossa vida também. E quais são esses 6 sabores? Doce, azedo, salgado, picante, amargo e o adstringente, A tá? gente é o mais nebuloso, assim, né? O Pra- adstringente, eu gosto de. Sabe quando a banana ela não tá tão docinha? É isso, assim, sabe? Tipo, mais ou menos isso, assim, quando ela não tá tão docinha. Então, o adstringente, ele acaba tendo em vários alimentos, assim, tem um pouquinho de adstringente, né? E aí, assim, o amargo, a gente também tem, né? Alguns vegetais, ele tem uma potência ali um pouquinho mais amarga, tem uma característica do levemente amargo, né? Então, para o Ayurveda, ter uma refeição completa é ter esses seis sabores no prato, né? É mais ou menos por aí que a gente caminha. E aí as gunas, que são as qualidades, isso entra muito em específico e assim com cada paciente, né? Com cada pessoa. Porque algumas pessoas, por exemplo, a gente tem uma regrinha, né? Uma das nossas terapêuticas no Ayurveda chama Samana Vishesha Siddhanta, né? Que é a regrinha ali dos opostos. Então, às vezes, eu tenho algum problema, algum desequilíbrio de ressecamento, né? E aí eu ter uma alimentação um pouquinho mais oleosa, um pouquinho mais úmida, um pouquinho mais untuosa, isso pode de alguma forma me equilibrar. Ou eu posso ter algum desequilíbrio de oleosidade no meu corpo. E aí, quando eu coloco um alimento mais secativo, né, um alimento que vai nesse oposto, isso também tem uma tendência a me equilibrar um pouco mais. Então, essa é uma das perspectivas terapêuticas do Ayurveda, né, aí através da alimentação. E aí a gente consegue fazer isso também. Porque quando eu penso em Ayurveda. Acho que hoje em dia eu tenho uma outra visão por conta do yoga e tal. Já também passei, assim, por estudos de Ayurveda. Mas antes disso eu tinha uma visão de que, tipo assim, se eu quiser me alimentar de acordo com a Ayurveda, eu vou ter que procurar algum terapeuta ayurvédico, né? E o que você está falando também é que às vezes não, né? Que a gente pode olhar para o que está acontecendo no corpo e ir selecionando a alimentação de acordo com o que a gente está observando, assim, né? Como que a gente vai... Dá pra gente ir criando essa percepção, assim, de relação mesmo, disso que você falou, de Samanya Vishesha Siddhanta, de perceber o que está acontecendo aqui com o corpo e o que eu vou optar por comer? Sim, dá, mas eu falo que assim, um bom terapeuta, um bom professor, né, vai te acompanhar e te guiar nesse processo e fazer com que você ganhe percepções sobre seu corpo. Que na verdade, assim, o meu trabalho ele vai muito nesse lugar, sabe, da própria pessoa perceber. Claro que às vezes eu envio recomendações e tudo mais, só que hoje mesmo eu fiz algumas consultas de manhã e todo mundo meio que sai assim, não, então eu preciso buscar minha fome. Porque as pessoas não têm essa resposta pronta, sabe? E isso que é mais divertido, assim, porque quando eu faço algumas perguntas, as pessoas, não, peraí, eu vou ter que perceber e te responder depois, pode ser? Que é tipo isso, assim, né? Que é um pouquinho do que a gente tá falando, assim. Eu acho que nesse processo, uma outra pessoa pode te guiar para você se encontrar com esse corpo e analisar a sua perspectiva. Mas eu acho que isso, Ale, vai muito
do início do nosso papo, assim, que eu te sinalizei essa ideia de Ayurveda de tratamento e Ayurveda de estilo de vida, sabe? Que acho que essa é uma diferença muito grande. E muitas pessoas conhecem a Hara, né, que é a alimentação na perspectiva do Ayurveda, somente de uma perspectiva de tratamento. Então, eu vou fazer uma dieta anti-ama, né? Eu vou fazer um detox, tenho ali as minhas práticas e aí não pode comer fruta, não pode comer nada cru, tem que deixar de comer um monte de coisa ali para fazer um processo de um detox, às vezes uma parte mais terapêutica, tá? E esse é uma parte que eu falo do Ayurveda. Mas, por exemplo, a pessoa não vai viver num detox, ela não vai viver numa dieta anti-ama, ela não vai viver fazendo uma prática desse sentido. E aí ela precisa entender como é que ela vai construir uma alimentação na perspectiva do Ayurveda. Essa é uma das coisas que eu mais vejo que as pessoas se atrapalham, assim, sabe? As pessoas conhecem o Ayurveda, por exemplo, agora, essa semana, semana próxima, a gente tá, que antecede a primavera. E o Ayurveda recomenda, né, entre as trocas de estações, a gente uma pausa, um processo de detox e ter um processo, tem algumas umas práticas de detox mesmo que a gente sugere, né, nesse período, assim. E muitas pessoas conhecem o Ayurveda nesse momento, assim, e o que eu acho maravilhoso, a pessoa vai, faz um detox de uma semana e não sei o quê, e aí perde peso e vê o corpo muito melhor e tem energia pra caramba, né, e fica e muda a vida. Aí, beleza, só que ela fala, olha, não dá pra viver assim. Por quê? Nesses processos de detox, a gente tem uma alimentação muito terapêutica, que na verdade assim, quando a gente tira todos os crus, é para quê? Para o nosso corpo ter menos trabalho nesse processo digestivo. Então sobra muita energia, né? Porque o meu corpo, tudo que é cru, o meu corpo ele tem que digerir muito mais, ele tem que cozinhar isso dentro de você. Então, com certeza ele vai gastar mais o Agni, né? E nessas práticas, né, desses processos de detox, o que a gente quer é exigir menos do Agni para que ele possa fazer um processo de detox, né, que é retirar a ama, que é o alimento mal digerido, né, que é digerir essa ama que foi se acumulando. Ama é o alimento mal digerido e a pessoa começa a se sentir melhor. Só que para isso tem uma alimentação muito leve, tem algumas coisas. E aí as pessoas se deparam com essa dificuldade. Tá, mas eu não vou viver assim. Aí algumas pessoas falam, a Ayurveda não é pra mim, porque, né, se eu vou viver assim, não dá pra eu viver. Então, aí as pessoas abandonam, tipo, ok, foi muito legal essa semana, eu me senti muito bem, mas assim, não dá pra viver assim. E essa era uma frustração minha, assim, porque as pessoas, tipo, aí elas abandonavam, elas se sentiam muito bem e abandonavam. E aí, o que que eu comecei já tem um tempo já que eu trabalho mais nessa outra perspectiva, assim, né? Então, depois de um detox, como que eu vou viver? Essa é a ideia principal do Ayurveda, é como eu vou viver? Como eu vou alimentar o meu corpo, degradando o mínimo possível, gerando menos de inflamação possível, gerando menos ama possível, sabe? Gerando menos problema possível. Essa é toda é o centro da alimentação do Ayurveda, assim, sabe? É ter essa perspectiva. Como que eu tô nutrindo o meu corpo sem atrapalhar algum outro processo? Porque eu só tenho que fazer um detox, né, quando eu tenho um intox. Então, se eu tô o tempo todo me intoxicando de alguma forma, eu realmente preciso fazer um detox. E o Ayurveda, ele traz esse caminho, assim, olha, peraí, vamos tentar ter menos intox possível, sabe? Então, essa é uma diferença muito grande que eu vejo na alimentação de acordo com a Ayurveda. Não sei se você já tinha feito essa relação assim. Não, e eu acho que uma coisa que é legal, assim, disso que você falou, eu lembrei também, eu ia quando eu tava morando em Pouso Alegre, aqui, uma cidade aqui perto, onde eu moro hoje em dia, eu fui num rapaz de acupuntura, porque eu tava sentindo uma dor no ombro e tal, enfim, é esse mesmo processo, sabe? Vou procurar quando eu tenho alguma coisa que não tá legal, vou lá procurar. E aí, conversando com ele, foi explicando e tal. Eu já fui algumas vezes nele depois. Ele falou exatamente isso de como nas mudanças das estações, a medicina tradicional chinesa também fala pra gente fazer alguns realinhamentos, assim. Então tem a prática de acupuntura para essa mudança de estação e tal. Isso que você tá falando também que o Ayurveda propõe.
E eu acho que uma das coisas que eu estou achando mais legal, assim, do que você trouxe bem no início da nossa fala e repetidamente está reforçando isso, que é bom, assim, para todo mundo que está ouvindo, é como que a gente pode procurar o Ayurveda não só nesses momentos, né? Tipo assim, eu quero, assim como as pessoas procuram o yoga às vezes porque querem ter um estilo de vida mais conectado, meditativo, enfim, mais perceptível de si mesma, também ir para o Ayurveda a partir dessa perspectiva, né? Não só uma perspectiva de cura, né? Uma perspectiva de tem alguma coisa errada, eu preciso consertar. E aí eu conserto essa coisa e aí eu volto a desregular tudo, né? Porque esse é um lugar também muito complexo, né, gente? Eu Sim. imagino que um dos desafios também que você deva enfrentar na sua clínica, né, com seus clientes, enfim, a diferença também entre essa fome física e a fome emocional. E às vezes a gente não consegue distinguir, né? Tipo, acho, eu tô com fome. E na verdade, às vezes a gente tá ansioso, né? Tipo, a ansiedade leva a gente para alguns impulsos que aí vai intoxicar a gente, aí que vai levar, enfim, vira essa bola de neve, né? Sim, sim. É, essa é uma das grandes dificuldades, assim, nossa, moderna, porque até esses dias eu compartilhei um story, assim, tipo, que eu tava com um questionamento, assim, né, onde eu tô, e uma foto com um monte de alimentos ultraprocessados, assim, e essa foto eu tava na farmácia, né, então, assim, é isso, você tá na farmácia e tem muita comida, né, a gente vive assim, num mundo onde a gente está sendo exposto à comida o tempo todo. E isso assim, é uma dificuldade, porque às vezes você não tá com fome, mas você tá ali rolando o feed do Instagram e aparece alguém comendo ou tem uma propaganda ali enorme de uma comida, né? E aí os nossos sentidos eles já trabalham para isso, porque assim, a nossa digestão, ela começa, ela tem a digestão na perspectiva moderna, isso a gente fala muito da nutrição moderna, né? A gente tem uma digestão que ela começa nessa parte mental, nessa parte do cérebro mesmo, que a gente começa a sinalizar ali, quando eu vejo um alimento, a minha digestão ela já começa, o alimento ele nem tá na minha boca. E eu começo a produzir hormônios, assim, é muito maluco isso. E aí, imagina, com a quantidade de exposição que a gente está tendo à comida, isso fica bem desafiador mesmo, né? Então, só que assim, depois que a gente aprende, e isso é uma coisa que eu vejo, né? Porque o corpo, ele é um mestre, e ele é um mestre que é muito difícil a gente enganar, sabe? Não tem como a gente enganar o corpo. A gente acha que a gente tá enganando, mas não tem como. Você já tentou, tipo, segurar a vontade de fazer xixi? Sabe? Não tem como, né? É uma coisa muito forte. A fome também. E por que que a gente fala de fome na visão do Ayurveda, assim? Só para complementar isso, fome é um impulso fisiológico, tá? Da mesma forma que é esvaziar a bexiga, né? Assim, um bocejo, é um impulso fisiológico. Impulso fisiológico eu não preciso controlar, ele realmente é um comando que vem do meu próprio corpo. E para o Ayurveda, olha que legal, não sei se alguém já falou sobre isso aqui também, às vezes eu estou repetindo alguma coisa, mas a gente tem um capítulo sobre prevenção de doenças na visão do Ayurveda, né? É o capítulo 4 do Ashtanga Hridaya. E nesse capítulo, ele começa o capítulo falando sobre. É um capítulo de prevenção de doenças, tá? E ele começa o capítulo falando. Os impulsos fisiológicos a gente não deve nem suprimir nem forçar. E para o Ayurveda, assim como no yoga, que eu conheço um pouquinho também de alguns textos e tal, o texto ele tem uma ordem, tem um porquê ele começar com uma frase, nada é à toa, né? Ele está começando o capítulo sobre prevenção de doenças, falando exatamente da importância dos nossos impulsos fisiológicos e do quanto a gente realmente não poderia nem forçar e nem suprimir os impulsos fisiológicos. E daí, por exemplo, sono é um impulso fisiológico que a gente não deveria nem forçar e nem suprimir, né? E daí já se a gente for entrar em sono aqui é uma Outro outra episódio viagem, né? inteiro, né? Só pra gente falar de sono, sono pra mim, se você quer ter uma boa alimentação, você precisa ter um bom sono. Não tem como assim, a gente, enfim.
E aí ele começa esse capítulo falando exatamente para a gente não forçar nem suprimir os impulsos fisiológicos. Então, quando a gente está falando de fome, a importância disso, de não suprimir, não forçar, é porque de fato isso está na prevenção de grande parte dos desequilíbrios na visão do Ayurveda. Ele começa o capítulo falando sobre isso. Por exemplo, ele poderia começar o capítulo falando de uma erva, né? Tipo, de um tipo de uma comida, de uma especiaria, de algum medicamento, mas não, ele fala, olha, impulso fisiológico, não force nem suprime. E isso é muito legal, né? Então, assim, o corpo, ele tem essa força de também, assim, é muito difícil a gente passar o corpo para trás. O que que acontece? Quando você aprende o que que é fome, e para quem está ouvindo, uma coisa que eu gosto de sinalizar assim para a gente diferenciar se é fome ou se é hábito ou vontade de comer, é a seletividade. Então, o que que eu recomendo assim? Pensa num prato de, sei lá, um arroz com lentilha. Quantas vezes no seu dia você comeria um prato de arroz com lentilha? Pronto, você vai chegar na sua fome. Boa, essa é boa mesmo. É isso. Então, tipo assim, fiz o meu café da manhã, ou assim, ó, muitas pessoas, acordam com muita fome. Mas aí você fala, tá, tudo bem, então eu vou fazer um kit ali aqui, um arroz com lentilha, Aí a pessoa, tipo, não quero. Entendeu? Então, opa, peraí, é realmente uma necessidade física do seu corpo, ou é um condicionamento que você tem? Aí algumas pessoas, não, mas tá, eu tenho fome no meio da manhã. Tudo bem, então vamos antecipar seu almoço. Ah, não, tá, mas eu quero Eu tenho. comer uma outra coisinha. Eu tenho fome daquele negócio. Sempre quando é fome de, sabe? Essa coisa, fome de, sei lá, fome de alguma coisa. E é aquela coisa, eu tô com fome, mas eu não sei do quê. Não é fome, essa fome não existe. Porque assim, ó, fome é igual. Uma vez eu ouvi que fome é igual quando você tá apaixonado. Se você tem dúvida, é porque você não tá. É tipo isso, entendeu? Pode ser uma referência também, mas é igual vontade de fazer xixi, você não tem dúvida. Você não fica pensando assim, sei lá, se eu tô com vontade de fazer xixi ou não. Ela é muito presente, né? Então a fome, eu acho que é um bom filtro para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Para pesquisar essa fome do corpo. Quantas vezes eu comeria um arroz com lentilha? Ou quando você se perceber, não, eu tô com fome. Se você tá na dúvida, pensa aí, se você comeria um arroz com lentilha. Se não é fome, né? Conclui isso. Então as pessoas não têm tanta dificuldade em perceber a fome ali. Eu acho que isso é mais fácil. O que a gente tem dificuldade é bancar esse processo. Bancar esse processo de comer só com fome, sabe? A consciência, ela tá muito presente desde que a gente aprenda isso, né? Então, eu sei que ou eu não tô com fome, ou eu já tô satisfeita, mas ser mais coerente com o corpo, eu acho que é o nosso maior desafio. Isso. Eu adorei esse exemplo do arroz com lentilha. Vou usar ele aqui nas minhas percepções de Boa. quando eu quiser comer alguma coisa tarde. Será que eu comeria um arroz com lentilha, cara? Se Boa, você topar, provavelmente você tá com fome, seu acne tá bombando, e aí vai e come um arroz com lentilha. É boa. isso. Assim, pra quem tá ouvindo a gente aqui também e você citou Agni algumas vezes aqui. O que que é o Agni de fato? O Agni é a nossa capacidade digestiva, né? É o nosso potencial digestivo. A gente traz essa proximidade com o fogo, né? Com esse elemento. Mas o Agni é tudo o que transforma dentro do nosso corpo. E aí, às vezes, se a gente está falando de um alimento, né? De uma digestão, né? Aí a gente fala de uma capacidade digestiva. Mas, por exemplo, ouvir a gente aqui e transformar isso em sabedoria, em transformar isso em alguma coisa, você também vai precisar do Agni. Então, quando eu recebo uma informação, mas para eu transformar isso, eu também preciso do Agni, sabe? E às vezes a gente até fala, tipo, não digeri muito o que aquela pessoa me falou, sabe? Então, a gente precisa desse processo de digestão para tudo, para as nossas emoções, para os alimentos, para tudo que a gente entra em contato, né? Então, um resumo do que é Agni. Se o nosso Agni não tá bom, a gente não consegue nem digerir emoções às vezes, né? Tem problemas emocionais que às vezes a gente fica meio patinando ali também, né?
Exato, exato. E isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? O nosso Agni, ele está sendo afetado o tempo todo por muitas coisas, principalmente nessa grande exposição de informação que a gente tem hoje, né? Então, o nosso Agni, ele está sendo bombardeado. E isso também interfere no do nosso Agni, né? E aí, só puxando um gancho do que a gente estava falando sobre esse medo, às vezes, de ficar sem comer, na visão do Ayurveda, quando você está comendo sem fome, você também não tá se nutrindo desse alimento. Então, meio que dá na mesma, sabe? A gente tem um medo de ficar sem comer, mas quando eu tô comendo ou com um acne ruim, ou com um acne fraco, que a gente fala, ou realmente sem fome, os meus tecidos, eles também não estão recebendo esses nutrientes. Eu não tô me nutrindo daquele alimento, sabe? E aí eu só tô gerando mais um potencial, de inflamação para o meu corpo. Então, é legal a gente falar sobre isso também, porque comer não significa nutrir, principalmente na visão do Ayurveda. Nossa, é essencial isso que você falou. Assim, agora, pra quem tá ouvindo a gente e falou assim, meu Deus do céu, agora estou conhecendo todo um caminho de um universo que eu não conhecia e tô vendo que tá tudo cagado o que eu tô fazendo. Qual é o caminho, assim, tipo, pra quem tá ouvindo a gente, tipo assim, tem... O que que a pessoa faz agora, sabendo disso? Vai procurar um terapeuta? Tem Aquela como ela... pessoa faz. Pra que que eu... É tipo assim, depois de ouvir, como que eu digiro, né? Me ajuda a digerir todas essas informações, porque assim, eu não sei por onde começar. É isso. Olha, o caminho é sempre pelo corpo, né? Para mim, né? Esse é o meu convite, eu acho, é a gente ter esse grande encontro, sabe? Então, por onde eu começo? Começa se observando. Eu acho que é isso que a gente deveria fazer, sabe? Na visão do Ayurveda, quando a gente está falando de Dinacharya, que são as rotinas diárias, a primeira coisa que a gente deveria fazer, ainda na cama, antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, é observar o nosso corpo, sabe? Começar o dia observando o nosso corpo. Observando mesmo, assim, dói alguma coisa? Eu acho que essa leitura é interessante. Eu vi esses tempos que agora a nutrição moderna e a medicina integrativa, que às vezes surge uma prática com um nome moderno, um nome mais bonito para algo que a gente já faz de alguma forma, né? Não sei se você tem algum desses exemplos. É, é isso. Ô, tá, eu Ah, queria... daí, não, Ah, ah, deixa eu só, deixa eu continuar. Daí, tipo, eu perguntei porque, assim, eu achei que você teria algum exemplo desse também. não, não tenho agora pra falar de cabeça aqui, não... Não, tá, mas tem desses elementos que a gente chama de biohacking, que agora eles estão sugerindo isso, que é tipo esse hackeamento, esse mapeamento corporal para você, tipo, perceber como o seu corpo tá naquele dia, sabe? Então, esse é um caminho que eu vejo para as pessoas, assim, começar o dia se perguntando e se observando um pouquinho, né? Realmente, assim, eu acordei com fome, eu acordei dolorido, como que tá minha pele? O que que eu tô pensando, como que realmente, como que tá minha mente, como que tá meu corpo, sabe? Começar o dia entrando em contato com isso. Acho que esse é o caminho, assim, pra gente. E, assim, você falou que dá aula também, né, de Ahara Vijnana, nutrição na perspectiva do Ayurveda. Tem alguma coisa que você conduz que você fala assim, putz, isso aqui é legal falar pra galera, tipo uma mensagem final, assim, tipo, ó, se liga nisso aqui. Eu acho que eu iria muito para esse lugar do você não é o que você come, você é o que você digere, sabe? Essa é uma coisa muito forte na visão do Ayurveda, e eu vejo que a medicina moderna e a nutrição moderna tem buscado isso também. Isso tem sido mais evidente, assim, o quanto de fato não é só comer, não é só colocar a comida para dentro, principalmente nessa era de proteína que a gente vive e dessa coisa de todos dos excessos, a gente tentar entender que o alimento, quando ele entra no meu corpo, ele percorre um caminho, ele tem um caminho. E esse caminho, ele tem que ser um caminho fluido também, porque senão eu não tô nutrindo o meu corpo, eu só tô colocando comida para dentro. Tem uma diferença muito grande entre comer e nutrir o corpo. E o convite do Ayurveda é pra gente nutrir o corpo.
E tem esse, você falou da proteína, eu vi alguém falando uma vez, assim, que, tipo, sabe, eu nunca vi ninguém indo pro hospital com deficiência de proteína, né? Porque fica, tipo, todo mundo vidrado, assim, não, tem que, tanto de Sim, proteína, tem que tomar whey, tem que fazer não sei o quê, sim, achando que vai... E às vezes a gente tá colocando um puto excesso, né, de proteína, isso sobrecarrega o nosso sistema e tal. sim. Sim. Se a gente for entrar nessa questão de proteína, a gente vai ter que gravar um episódio 2. Sim, tem coisa para falar, né? Mas realmente, a gente vive um excesso que eu falo que quando eu vou no mercado eu me surpreendo, porque agora até o shampoo tem proteína, assim, é uma coisa muito louca. Tudo tem proteína, tipo sabonete com proteína, sabe? Tipo, miojo com proteína. Daí você fala, poxa, não vai rolar, não vai dar, assim. Pois É é, isso. e, né, que a gente tá querendo cada É. vez mais proteína. Sim. E proteína é importante, mas quando ela é digerida e absorvida, que é um pouco do que a gente falou, assim, né? Só colocar a proteína para dentro não vai funcionar, principalmente se você tem aí alguma questão com o processo digestivo, né? Aumentar, deixar isso num excesso, você só vai ter mais sintomas. Então, gases, má digestão, abdômen distendido, intestino que não funciona. Isso tudo pode estar vindo de um excesso ou de frequência alimentar, então comer muitas vezes ao dia, mas também desse lugar de estar colocando um elemento, um nutriente só em excesso, né? E por muitas vezes de uma forma desnecessária. Poxa, é muita coisa, assim, pra gente rever na nossa vida, assim, né? Porque, voltando naquele ponto, né, de como a alimentação pode ser um caminho de autoconhecimento, é pensar na nutrição nesse aspecto mais amplo, né? Porque a forma como eu me alimento vai talvez gerar um sono melhor. Isso está relacionado com as minhas emoções e se eu estou bem com as minhas emoções, as minhas relações têm uma influência nisso. Se minhas relações têm uma influência nisso, o meu contexto geral de vida tem melhora, né? Então, e tudo isso pensando só como observar esse corpo e como navegar esse corpo pela alimentação, pelo sono, pelo movimento, né? Tipo, por todos esses caminhos que vão levar a gente para estados mais saudáveis mesmos, né? Não equilibrados no sentido de fixo, mas realmente dançar com esse equilíbrio, né? Agora eu tô percebendo isso, então vou fazer isso. Agora percebi que tem isso aqui, vou jogar para esse outro cantinho. Que é aquilo que você falou, né? De Samanya Siddhanta, né? Tipo, ir aumentando o que tá meio baixo, diminuindo o que tá muito alto e navegando, né? Por isso aqui. Sim. O nosso corpo ele tem essa dinâmica, né? E por vezes a gente perdeu e acha que é um negócio estático e não é, né? O nosso corpo ele tem os ciclos, por isso que a gente recomenda um detox de primavera ou rever os nossos hábitos, porque a gente sai de um inverno onde o dia escurece mais cedo e amanhece mais tarde e a gente quer ficar quietinho em casa e aí agora a gente entra numa estação onde todos os bichos estão saindo, a gente também está saindo e o dia começa mais cedo porque a necessidade do meu corpo no inverno não é a mesma necessidade do meu corpo na primavera, e a gente precisa dessa dinâmica, sabe? Então, assim, acho que complementando como que as pessoas podem aplicar mais o Ayurveda, viver mais tudo isso que a gente está conversando e colocar isso em prática, eu acho que ter essa pergunta, né? Assim, o que que eu posso fazer pelo meu corpo hoje? Ou o que que meu corpo precisa hoje, sabe? O que que eu, como um todo, preciso? Eu preciso ficar mais quietinho, eu preciso ter uma conversa com alguém, eu preciso nutrir o meu corpo com um alimento mais úmido, mais docinho, mais untuoso, ou hoje eu tô querendo um negócio mais, assim, mais fresco, né, mais refrescante. Então essa percepção ela é muito bonita e reacender isso nas pessoas é muito poderoso, porque esse é o grande encontro que a gente está falando. Muito bonito. E para quem tá ouvindo a gente aqui, ficou interessado, falou, putz, quero me aventurar, né, na descoberta do Ayurveda. Você tem cursos? Como que funciona seu consultório? Quem gostou, quer entrar em contato? Fala aí pra gente das suas redes sociais e de tudo que tá rolando.
Tá. Por enquanto não. Tô nessa perspectiva de não saber ainda. Eu falo que as aulas da formação, elas me consomem uma energia muito grande, assim, sabe? Então, porque eu dou 3 módulos, né? Às vezes 2 módulos seguidos, e isso é o quê? Quase 6 meses dando aula. Então, a minha energia tá muito concentrada nisso, mas não sei se vai vir um podcast por aí, ou se vai vir um curso, ainda tô. Tô organizando as ideias para colocar isso no mundo de uma forma melhor, assim. Mas por enquanto, @Thailise Gorla, eu tento compartilhar um pouquinho da minha rotina e dos pacientes e do Ayurveda e da nutrição e do movimento, né? Então eu tento compartilhar um pouquinho de tudo por lá. Hoje o meu trabalho ele é só com consultas, né? Então consultas com essa perspectiva da nutrição voltada para o Ayurveda, né? E de estilo de vida como um todo. Então pode me chamar lá, também tem o link na bio pro meu contato e aí a gente já bate um papo também. Show de bola. Aqui na descrição do episódio vai ter então também todas as referências. Vou deixar o Instagram, vou deixar. Você tem site também? Não, só o Instagram. Deixar o Instagram aqui então na descrição. Dá uma olhada aí pra quem perdeu, só ver aqui na descrição. E, poxa, foi um papo muito legal. Eu assim, tô. Eu sempre fico muito maravilhado. A galera do Ayurveda vem aqui, fica trazendo várias coisas que deixam a nossa cabeça assim, uau, caramba, é um negócio que é tão simples, mas a gente não tá sacando isso, né? Tipo, na nossa vida. E aí fica assim, parece que tá vindo de outro planeta essa informação. Que legal, Sim. assim, é muito gostoso te ouvir. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Queria te agradecer de novo por estar aqui compartilhando com a gente tanta informação legal e inspirando, né, a gente aqui, todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, foi uma honra e espero que de fato o Ayurveda chegue para mais pessoas e mais pessoas possam se beneficiar dessa medicina tão poderosa e tão necessária nos dias de hoje. Então, obrigado pelo convite, Ale, e vida longa ao seu projeto e a tudo isso que você compartilha também. É isso, obrigado por e essa gotinha que a gente joga aqui, né, nesse universo. Obrigado mesmo, foi um prazer. Eu que agradeço, eu que agradeço. Valeu, Até. tchau, tchau. E esse foi o nosso papo com a Thailise Gorla. Espero que você tenha gostado, assim como eu. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui falando o que você achou desse episódio. Se você tem dúvidas, perguntas, compartilha aí com a gente também. E se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda a divulgar mais, a expandir mais esse trabalho. Essa é a forma que você pode retribuir esse nosso trabalho por aqui. Muito obrigado, fico muito feliz que você tenha acompanhado até aqui. A gente se vê na próxima. Um grande beijo e um abraço.